Fala, meu confrade. Ô, confrade, nesse dia de hoje a gente vai estar gravando mais um episódio. Ô, meu confrade, o que você tem para me falar sobre a economia brasileira nesse exato momento? Porque nós estamos indo já para o final de 2021, indo aí para o final já do terceiro ano do governo Bolsonaro e de sua equipe econômica. E eu não estou vendo, meu confrade, nenhum tipo de melhoria na economia real, que é a economia do trabalhador, a economia ali que afeta diretamente as classes mais baixas, aquela economia que vem refletir diretamente ali no nosso viver, que é a questão do aumento salarial, geração de emprego, né, inflação. O que você tem para me falar disso aí, meu confrade? Saudações preclaros confrades, saudações ao confrade. Bom, a economia, que é o que realmente importa, no Brasil vai mal desde o início do governo Bolsonaro. É importante lembrar que nós tivemos aquela crise do impeachment do governo Dilma, depois o Michel Temer assumiu com o Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, e até houve uma melhora repentina na questão, por exemplo, do dólar. O dólar voltou para a casa dos R$ 3 e uns quebrados, mas depois que o Bolsonaro foi eleito, não é, com o Paulo Guedes não só tendo um Ministério da Fazenda, mas um super ministério, já que ele controlaria também o Ministério do Planejamento, ou seja, um ministro da Fazenda com superpoderes. Né? Então ele não pode falar que tem um ministro atrapalhando a gestão dele. Pelo contrário, estava tudo nas mãos dele. E o dólar avança para 4, depois avança para 5 e depois a gente chega quase aos R$ 6. Não é? O dólar já chegou a 5,80. E qual que é o impacto disso na vida do povo, na nossa vida? O impacto disso é que tudo fica mais caro, porque até mesmo o que é produzido em solo brasileiro, existe a cotação internacional. E por ser um governo liberal, nós seguimos o mercado internacional, ou seja, o dólar se valoriza perante ao real, nós vamos pagar mais caro. Só que nós, brasileiros, recebemos em real, não é? E o que é importado também encarece. Por quê? Porque o que chega aqui no Brasil a gente paga em dólar lá fora também, no comércio exterior. Então a vida do brasileiro fica cada vez mais difícil, perdendo o poder de compra, um poder de compra absurdo. A gente perdeu nos últimos anos e não há sinal de que isso vai melhorar. Nós estamos com a inflação fora da meta, não é? E o próprio presidente do Banco Central já falou que vai ser difícil você colocar a inflação dentro da meta. Por quê? Porque agora nós temos crise hídrica, nós temos crise energética. Então, como que o Paulo Guedes pode falar em crescimento econômico, sendo que nós não temos energia para crescer? Eu quero entrar nesse assunto, porque todo país ele tem uma capacidade energética. Então, quando o país cresce muito, ele precisa de uma maior capacidade energética, por conta da indústria, não é? E muitas vezes, para você manter esse crescimento, você tem que investir, não é, em hidrelétrica, em termoelétrica, enfim, em fontes de energia. Agora, o Brasil não tem como crescer porque a nossa energia não permite isso. O governo Bolsonaro e aí também os governos anteriores não investiram para ampliar a capacidade energética do Brasil. Então, o Brasil ele está num ciclo vicioso horrível, não é? Porque a gente não está crescendo e a gente também não pode crescer porque a gente não tem capacidade energética para isso. E já se falam, inclusive, em apagões, assim como era na época do senhor Fernando Henrique Cardoso. E a gente também hoje está vivendo uma inflação do atacado. Não é o que é a inflação do atacado? É o preço do combustível alto. Combustível alto significa logística cara. Nós temos a disparada do IGPM, que é o índice de preço de aluguéis, não é? E nós temos também a energia mais cara, bandeira vermelha. Não é? Qualquer mercadoria hoje, desde a gasolina ao alimento, nós necessitamos de combustíveis para chegar até o posto de gasolina, para chegar até o mercado. Com o combustível mais caro, a logística fica mais cara, não é?
O aluguel mais caro, o comerciante tem que vender mais caro, porque o aluguel dele sobe e ele não vai vender a preço de custo. E a mesma coisa energia elétrica, não é? Produtos que necessitam de energia elétrica, por exemplo, produtos é, refrigerados, também vai ter uma alta. Então, assim, o Brasil está num ciclo vicioso, eu reitero novamente. E não há perspectiva de melhora, pelo menos não durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro desvia totalmente a atenção para, por exemplo, censura de redes sociais, como se isso fosse um problema da vida do trabalhador brasileiro que está pagando mais de R$ 7 o litro da gasolina em alguns estados, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Tocantins e Rio Grande do Sul. Não é? O brasileiro, ele quer comida no prato, ele quer poder de compra, ele quer passear, não é? Ele quer andar de avião, como diz o Lula, ele quer tomar sua cerveja no final de semana, ele quer fazer um churrasco, não é? E a gente está tendo exatamente o inverso disso. É isso aí mesmo, confrade. E como você citou a questão da energia, é um outro fator que vem para somar já no que estava ruim, né? Que vem somar nessa equação e para piorar a situação da vida do brasileiro. E como você citou também, o confrade, é o que eu vejo. Eu costumo de chamar o Bolsonaro, ele foge das responsabilidades e tanta equipe econômica dele. Então, como você disse, ele se preocupa com tantas outras coisas, né? Se preocupa com voto impresso, se preocupa com a questão aí da censura nas redes sociais, ele se preocupa em tantos outros assuntos para esconder esse fracasso do governo, confrade, na área econômica, né? Porque o povo simples como nós, nós que somos um povo mais simples, pobre, que é o que realmente sofre o impacto da inflação, do aumento dos preços, o desemprego e, consequentemente, o nosso padrão de vida, que já não é tão bom, tem a tendência ao que é piorar cada vez mais. E, como eu falei, estamos indo para o final do terceiro ano do governo Bolsonaro e não vejo perspectiva alguma de melhora, né? Vamos ver aí se no próximo governo, quem vier, se pelo menos apresente um plano econômico, porque até o momento nem no papel, o nosso senhor Paulo Guedes consegue apresentar. Ele fala tanta bobeira, tanta asneira, mas realmente trabalhar para melhorar as condições de vida do povo brasileiro, eu não vejo nesse governo em momento algum fazendo isso, confrade. Sim, nós temos também o recorde no desemprego, nós temos o recorde de editores na informalidade, que é o cara que vende bala no farol, é o cara que trabalha no shopping trem, não é? E o cara está naquela situação porque ele não consegue emprego CLT, não é? Emprego formal que é o menor da história do Brasil hoje. E como que nós vamos gerar empregos formais sem ter energia elétrica? Não é? É quase impossível isso. Então o governo Bolsonaro ele está fazendo realmente o Brasil voltar a ser um país primitivo, não é? A gente está voltando para a época de 1500, porque enquanto o primeiro mundo debate a questão de energia verde, energia eco, nós estamos debatendo ter energia, porque nós não temos energia, nem energia suja, nem energia limpa, nenhum tipo de energia. Né? E sem energia é impossível você gerar emprego, que, conforme eu já disse, é o maior da história do Brasil. E ele se preocupa em atacar o STF, falar que o brasileiro está perdendo a sua liberdade, quando, na verdade, ele está tirando a liberdade do povo brasileiro, porque liberdade significa propriedade. Como que você vai querer ter liberdade pagando R$ 7 o litro da gasolina? Não é? Você não consegue nem ter combustível para você ir para onde quer, para onde você bem entender. Então, o que adianta você ter liberdade, entre aspas, né, sem ter dinheiro no bolso? Porque é isso que está acontecendo no governo Bolsonaro. O Paulo Guedes mentiu para o povo, falou que o preço do gás ia cair pela metade. Pelo contrário, aumentou, já passa de R$ 100 em praticamente todos os estados brasileiros. Ele falou que ia fazer o choque da energia barata. Pelo contrário, nós estamos tendo escassez de energia e estamos com a energia cara. Ou seja, esse governo praticou um estelionato eleitoral.
Não, então, confrade, sem falar também que algumas declarações do Paulo Guedes com relação à população brasileira é totalmente absurda, né? Você vê que ele disse há dias atrás qual o problema da energia subir, né? Pô, já sabendo que o Brasil está numa situação difícil, desemprego altíssimo, pessoal sem renda, né? A questão do botijão de gás aí também, as alturas, e também comentando que o brasileiro come demais, que deveria comer menos, né? Porque os alimentos com a inflação houve um preço, subiu estratosfericamente, e quer dizer, e por ele os pobres deveriam comer aí praticamente as migalhas que caem da classe média e da classe alta para poderem sobreviver. Então, por isso, essas declarações, a gente começa a perceber que realmente o governo ele não tem nenhum interesse, nenhum tipo de querer desenvolver alguma política para que venha a classe de baixo, que está ali lutando para pelo menos tentar sobreviver o dia a dia, para sair, para tirar eles de tirar nós, ô confrade. Também me incluo nisso, que sou uma pessoa simples, sair dessa situação, né? Com essas declarações do ministro da Economia, quais são as perspectivas que nós temos? Nenhuma, meu confrade. São declarações desprezíveis por parte do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Declarações que fazem os pobres ter um imenso pessimismo com o futuro do Brasil, pelo menos até a chegada das eleições. Quando o Paulo Guedes diz isso, quando ele diz que a empregada não pode ir para a Disney, ou quando ele diz que o pobre coloca muita comida no prato, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele está governando para os ricos, não é? É só ver como que está a Bovespa hoje, na maior crise do Brasil, com a maior quantidade de trabalhadores informais, com a maior quantidade de desempregados da história do Brasil. E a Bovespa continua em alta. Por quê? Porque está havendo uma transferência do capital produtivo para o capital especulativo. O que esses camaradas da Faria Lima estão ganhando de dinheiro não está no gibi. Por isso que esse governo continua governando o Brasil e ainda não sofreu impeachment, porque ele tem o apoio desses canalhas que estão enchendo os bolsos e parte também do agronegócio, que para eles é um ótimo negócio o câmbio desse jeito. Não é? Porque enquanto todo mundo empobrece, eles ganham ainda mais dinheiro. Porque a carne que era para ser vendida no mercado interno, eles estão exportando. E com o câmbio desse jeito, eles ganham muito mais dinheiro. Não é? Então, são esse pessoal, junto com o Centrão comprado, que sustentam o Bolsonaro no poder. Mas o Centrão está ali só por oportunismo mesmo, oportunismo de cargo e de dinheiro, de emendas. Não é? Porque sabe que esse governo não será reeleito. É o pior governo da história do Brasil republicano, eu reitero aqui. Então, eu declaro voto no presente momento, possa ser que eu mude até lá. No primeiro turno, votarei no Aldo Rebelo. Se ele não chegar ao segundo turno, ao que tudo indica, votarei no Lula, se assim ele estiver, ou qualquer outro candidato que esteja disputando contra o Bolsonaro. Porque mais 4 anos de governo, Bolsonaro, significa a verdadeira falência do Brasil. Eles reduziram drasticamente as nossas reservas cambiais em dólar, que foi deixada pelo governo do Lula Dilma. Ele reduziu, porque senão o câmbio já estaria em 7, 8 reais. Né? Isso daí não é culpa da pandemia. Todos os países passaram pela pandemia, já voltaram à sua normalidade, o Brasil já voltou à sua normalidade, e mesmo assim o desemprego não diminui. O nosso poder de compra não melhora, e ele continua com as mesmas patifarias do que de ligar para o que não é importante, como, por exemplo, STF, censura nas redes sociais. Até entendo que isso daí possa ser debatido pela sociedade, mas não é uma prioridade. Nós estamos num país onde tem fome, nós estamos num país onde diversas pessoas estão cozinhando a lenha. Como que você quer promover o desenvolvimento do Brasil, a gente substituindo o gás pela lenha? Não é? Como que a gente quer promover o desenvolvimento do Brasil sem ter energia? E eles acham que o problema disso tudo é o pobre, e não eles mesmos. Não é? Agora, sempre existiu essa parcela que pensa como Paulo Guedes, que eram os antigos tucanos que migraram para o bolsonarismo, que falam isso sem ter papas na língua. Antigamente, os tucanos, não é? O pessoal do PSDB, falava isso nas entrelinhas.
não é? Falavam isso de modo mais bonitinho. O Bolsonaro e o Paulo Guedes falam na cara e tem pobre que continua apoiando esse governo. É inacreditável. Então, se inscrevam no canal, estamos juntos.